As três mensagens angélicas e o ecumenismo. A Bíblia declara que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Um conflito se iniciou no céu e esse conflito foi transferido para a terra e a batalha continua. E muitos vivem despreocupadamente, não entendendo que vivemos um momento decisivo, onde cada um vai ter que se posicionar ao lado da verdade ou ao lado do erro. Então, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos de 6 até 12, ela é a ferramenta, ela é a arma que é usada nesse grande conflito. É colocado na figura de três anjos, dando três mensagens. É uma arma que é dada pela voz. Assim como Deus criou com sua palavra todo mundo, essa guerra vai ser ganhada também pela palavra. Nós vamos ver aqui que há uma contrafação. O inimigo também usa a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta. Três mensagens, três contrafações ou três poderes para batalhar contra o exército de Deus. A primeira mensagem diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Nós vemos que a mensagem que vai ser dada é um evangelho eterno. E com relação ao ecumenismo, nós já vemos que aqui já entra-se um problema. O evangelho eterno, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, já é questionado. Como você vai falar isso perante muitos que dizem acreditar em outros caminhos? Então, o evangelho eterno, ele não muda e é dado para todo mundo. O verso 7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Nós encontramos aqui a figura de um Deus, o Deus que merece toda a glória. E a mensagem ecumênica, ela vem a batalhar também contra esse ponto, principalmente porque ela vem falando de vários deuses. E a Bíblia aqui vem colocando glória ao Deus verdadeiro. Temos aqui depois a palavra juízo, ponto, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós encontramos aqui Deus, o Pai, e aquele que fez. Nós sabemos, pelas Escrituras, que Jesus, tudo foi feito por intermédio dele. Então nós encontramos aqui adoração ao Pai, adoração ao Filho, mas esse grande conflito que se iniciou no céu, alguém cobiçou um trono e também queria ser adorado. Nessa batalha nós temos aqui as três mensagens angélicas. Assim como Deus criou tudo por sua palavra, essa batalha também deve ser ganhada, deve ser vencida através das três mensagens que é dada pela palavra de Deus. Em contrafação também o inimigo nessa guerra, ele usa a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta. Dentro dessa contrafação nós vemos a primeira mensagem angélica que o inimigo vai tentar atacar. Diz, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua, povo. Vemos que a primeira mensagem é uma mensagem para ser dada a nível mundial, é um evangelho eterno. Muitos atacam dizendo que o Antigo Testamento passou, muitos questionam que a lei de Deus não é mais válida, mas esse evangelho eterno engloba toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui é onde entra um conflito. O inimigo não aceita a palavra de Deus, a lei de Deus. E esse evangelho, ele deve ser mostrado como a palavra de Deus é eterna. Dizendo em grande voz, continuação, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós encontramos aqui que toda a glória deve ser dada a Deus. O movimento ecumênico, ele vem cauterizar a mente das pessoas, dizendo que elas podem adorar a qualquer um Deus. Na verdade, nós temos a liberdade de escolha a qual Deus nós queremos servir. Porém, nós temos uma mensagem a dar ao mundo, que só há salvação, só encontraremos a verdadeira salvação servindo ao Deus verdadeiro. Não há vários caminhos que levam a Deus. Não há vários caminhos que levam à salvação. Só há um caminho. E esse é o evangelho eterno, que não pode ser mudado. Mas a proposta ecumênica, ela é um novo evangelho. Agora, é dito que é vinda a hora do seu juízo. E esse é um Deus de amor.
e ele nos dá uma chance avisando antes de terminar o juízo, que nós podemos escolher o nosso destino. Esse é um juízo, um aviso do juízo de um Deus de amor. E adorar é aquele que fez. Aqui está dizendo que nós temos que adorar a um Deus específico, aquele que fez tudo, ao Deus Criador. O ecumenismo e muitos que participam dele acreditam que a natureza é Deus. Eles rendem, a maioria dos que estão envolvidos no ecumenismo, rendem adoração à criatura, em vez de adoração ao Criador. Como diz Romanos 1,25, que eles adoraram e serviram mais a criatura do que a Deus. E nós aqui encontramos uma mensagem que batalha contra essa mensagem ecumênica. Devemos adorar somente a Deus e adorar aquele que fez o céu e tudo que neles há. Quem foi esse que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? João 1, verso 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Alguém aqui estava junto com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Nós encontramos aqui mais de uma pessoa envolvida na criação. Então nós devemos adorar a Deus e adorar aquele que fez todas as coisas. Quando o texto diz feitas por ele, temos outros textos na Bíblia que diz que tudo foi feito por intermédio dele. Quer dizer, Deus delegou a alguém a autoridade de criar todas as coisas. E nós sabemos que esse é o próprio Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está falando claramente de Jesus, o unigênito, o único gerado do Pai, aquele que não pode ser comparado nem com os anjos, mas é o único que é comparado ao Pai, a expressa imagem do Pai. Enquanto nós temos aqui o Pai e aquele que fez todas as coisas, a expressa imagem do Pai, no ecumenismo nós temos aqueles que adoram imagens de ser humano, imagens de divindade, onde o próprio Deus falou para que não se façam imagens. Você encontra aqui que os únicos que devem ser adorados, o Pai e o Filho, mas você encontra em oposição alguém que queria invadir o direito de ser adorado, como Isaías 14:13, que diz: E subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Então ele mesmo queria instituir o seu próprio trono e ser adorado, além do Pai e do Filho. E essa proposta, claro que não deu certo, e ele foi expulso e o conflito foi transferido aqui para a terra. Apocalipse 2,14 diz: Os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Através da falsidade, a mesma falsidade que ele usou para enganar anjos no céu, ele usou para que o antigo Israel, próximo a entrar em Canaã, fossem seduzidas através de uma armadilha dada por Balaão, aonde ele ensinou a Balaque que se fizesse ali uma espécie de festa onde tinha alimentos, danças, mulheres, e os filhos de Israel, muitos que estavam preparados para a batalha, esperavam que a batalha vinha de uma maneira e a batalha veio de outra. Sedução de mulheres e prostituição espiritual. Hoje, muitas pessoas esperam que a batalha virá de um jeito, mas assim como Israel foi seduzido por mulheres, e mulheres em profecia representam igrejas, também nesses últimos dias, o povo que está muito próximo a entrar na Jerusalém Celestial, não estão percebendo que o ecumenismo é justamente prefigurado por essa armadilha de Balaão, onde essas mulheres, essas igrejas, seduzem o seu povo a se juntarem nessa grande prostituição espiritual que é o ecumenismo, e assim caírem no desagrado de Deus. Essa é a arma que, em contrafação, ataca a primeira mensagem angélica, um falso profeta, um falso convite. Balaão convidou o povo. Então nós temos aqui também o convite para participar do ecumenismo, uma armadilha mortal. Números 25, verso 1 diz: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. O Israel moderno tem que ter muito cuidado, porque as filhas dos moabitas de hoje estão
com suas armadilhas preparadas. Nós encontramos aqui adoração a Deus e a Jesus, e você encontra aqui alguém querendo estipular um trono. Nesse ecumenismo, propõe-se uma autoridade mundial, e com isso, o mesmo desejo que o inimigo tinha no céu de assumir um trono, ele satisfaz o seu desejo através da grande mãe na figura do seu líder. A armadilha das Moabitas é que aquela era uma união religiosa para que o Deus verdadeiro fosse rejeitado. Enquanto a primeira mensagem angélica nos convida a adorar ao Deus verdadeiro e ao Criador. A segunda mensagem angélica. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A mesma figura das Moabitas. Ela oferece as comidas e as bebidas, a festa que as Moabitas ofereceram, que na verdade é uma grande mescla de doutrinas, onde eles não querem contrariar uns aos outros e vão se tolerando e o erro permanecendo, o vinho embriagando os que vão participando. Segunda mensagem angélica, ao ser dada, ao desmascarar o movimento ecumênico, essa mensagem vai causar divisão. Isso levantará a ira dos que estão nessa grande Babilônia, pois há muito dinheiro envolvido também. Há muitas benesses governamentais envolvidas, e eles ficarão irados por aqueles que ainda perturbam essa grande união. Como nós vimos no documento da Irla, não suportamos aqueles que atacam os católicos e sua igreja. Não suportamos. Olha aqui, justamente isso. Apocalipse 18:2 diz assim, já que diz que caiu, caiu Babilônia, Apocalipse 18:2 diz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo, esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Como poderá se unir ao ecumenismo e ao mesmo tempo desmascarar que o espírito que causa essa união toda, nas quais eles estão reunidos, não é o Espírito de Deus? Isso mesmo, uma responsabilidade muito pesada, onde os que estão unidos no ecumenismo não poderão falar essa realidade. Mas um povo falará, e isso causará uma perseguição. Verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Você encontra aqui os mercadores da terra, os comerciantes, os que fazem comércio, que pode ser o comércio religioso, mas pode ser também o comércio mundial, que nós sabemos que há uma grande união agora, uma grande globalização entre os reis da terra, os países, a política, e entre todas as nações, cada indivíduo, uma grande globalização. A todos serão oferecido este grande engano. E essa mensagem virá para abrir os olhos. Esse é chamado de o alto clamor. E devemos entender que o ecumenismo é igual à prostituição. É o vinho da prostituição, dado a todo mundo. Essa mescla de muitas doutrinas que agradam a muitos. Então nós temos aqui, caiu Babilônia, e nós a união das igrejas. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como, em meio a um movimento ecumênico, dizer que só Jesus é o caminho? Pois eles declaram que há muitos caminhos que levam a Deus. Eu já vi isso em vídeo, eles falando, muitos caminhos que levam a Deus. Há só um caminho que leva a Deus. E aí nós vemos uma batalha que vai se seguindo. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, e aí a mensagem, ela segue. Vamos abreviar essa mensagem. Esta é a última mensagem de advertência, onde fala que se alguém adorar a besta e a sua imagem. O livro Eventos Finais, página 131, diz, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciando o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflições de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Os dissidentes, aqueles que não permanecerem dentro dessa proposta ecumênica, os desertores, eles serão perseguidos. Agora nós vemos aqui que ao acontecer essa união, junto também com o governo, é declarado que uma imagem da hierarquia romana é formada. Essa é a imagem da besta.
é a união das religiões, é a globalização aí das religiões com a política, com o mercado, com tudo. O ecumenismo é a imagem da besta. Aqueles que não aderirem serão homens marcados. Apocalipse 18, verso 4. Enquanto eles estão unindo todo o povo, um povo estará dando essa mensagem. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aqui é dito, povo meu. Há muitos que estão em Babilônia. Eles não são Babilônia. Muitos estão em Babilônia. Então você que faz parte de qualquer credo, ou você que é adventista, lembre, você não é Babilônia. Você pode ser que esteja em Babilônia. Você deve sair deste movimento ecumênico e manter a fé e dar essa mensagem. Não se unamos com aqueles que estão a neutralizar a mensagem verdadeira. E aqui nós vemos um grande conflito. De um lado, as 3 mensagens angélicas, de outro, as 3 mensagens satânicas de engano. O dragão, a besta e o falso profeta. Enquanto de um lado diz, sai dela, povo meu, de outro lado fala, vamos unir todos, vamos todos ser um só corpo. Mas Jesus manda essa mensagem dizendo, sai dela, povo meu. A proposta ecumênica ela é muito bonita, ela vem a nos dar a sensação que é o único caminho viável, o caminho da paz. Porém, embora seja uma verdade, a união, a paz é o melhor caminho, mas os princípios estão sendo sacrificados. A verdade está sendo deixada de lado. Jesus vai voltar e a mensagem, o inimigo tem a intenção que ela seja ocultada, não seja dada. E para isso ele criou essa ilusão ecumênica. É uma grande ilusão. Estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Internacional, uma lembrança do nosso festival mundial. Eu gostaria de destacar, para representar todo o grupo, Dom Júlio pudesse vir à frente. Tivemos ontem
e com Dom Odilo Scheller, e nós agradecemos, ele mandou um representante, Dom Júlio, que é o bispo auxiliar aqui das cidades da Arquidiocese de São Paulo, e tem uma palavrinha também para todos nós. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Trago a saudação do arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer a todos vocês que estão neste evento. É verdade. Livres da opressão, da discriminação, temos esse respeito entre nós, amigos e irmãos. Aliás, queremos saudar aqui os nossos amigos de todas as comunidades religiosas aqui presentes, representadas, que estão aqui. O movimento ecumênico trabalha fazendo eventos e reuniões e assinando pequenas declarações de fé e de unidade, para com isso cada vez mais acostumar as entidades religiosas. Em 2020, 29 de fevereiro, na Itália, em Bolonha, um evento ecumênico onde juntou as principais religiões local, contou com a presença de um pastor adventista, onde ele assinou até uma declaração de fé ecumênica, e isso causou uma repercussão e a igreja lançou nota dizendo que esse pastor agiu independentemente. E por isso ficou, né? Mas em 2021, pouco mais de um ano depois, em vez de um pastor, agora foi 2 pastores. Veja aqui, os 2 que estão sendo marcados com a setinha. 2 pastores adventistas. Diz que se rejeitar o testemunho de um, que mande 2, mande 3, né? Então, mandaram 2 pastores. E nesse evento ecumênico, onde muitas religiões ali estavam sendo representadas, o evento foi mais avançado em seu laço de união. Acompanhe o vídeo com a legenda. Buonasera a tutti e benvenuti a questa celebrazione ecumenica della parola di Dio. Come noto, caso você não esteja acompanhando a legenda, aqui falou que estão presentes católicos, metodistas, ortodoxos, adventistas, entre outros. la Carta Ecumenica è un documento redatto nel 2001 e condiviso dalle diverse chiese e confessioni cristiane presenti in Europa. Vejam bem, Carta Ecumênica é um documento elaborado em 2021 e eles vão lê-la e vão assinar cada um. Siamo ortodossi, cattolici, metodisti, avventisti del settimo giorno, valdesi, battisti, anglicani e ci impegniamo a camminare verso l'unità. Aqui falou que estão presentes católicos, metodistas, ortodoxos, adventistas, entre outros. Nel rispetto delle differenze delle tradizioni e dello specifico di ognuno. E eles declaram que se empenham em caminhar rumo à unidade, a declararem a união, e esse é o compromisso que eles assumem. È il pastore Michele Abiusi della Chiesa Adventista del Settimo Giorno. A palavra agora do primeiro pastor adventista. Lodo Dio per questo e mi auguro che altre chiese possano entrare a far parte del Consiglio. Meu desejo é que outras igrejas possam se ajuntar ao concílio, mas acima de tudo, ma soprattutto che le nostre chiese di appartenenza si aprano verso l'ecumenismo che, come ha detto anche il Papa, io sottoscrivo, non si può essere cristiani se non si è ecumenici. Grazie. Que as nossas igrejas de origem se abrem ao ecumenismo, que, como disse o Papa, e eu assino embaixo, não se pode ser cristão se você não é ecumênico. Obrigado. Olha só que declaração, né? Veja em que cartilha esses pastores estão aprendendo. Eles citam agora não mais a Bíblia, eles citam o Papa, né? Chiamiamo il pastore Jonathan Breci della Chiesa Adventista del Settimo Giorno. Segundo o pastor adventista, pastor Jonathan. Buonasera a tutti voi, a chi mi ha preceduto, a tutti voi è un piacere rivedervi. Agora um momento muito polêmico. Eles fazem uma espécie de credo, onde eles declaram: cremos na Igreja
una, santa, católica e apostólica. Olha só, esta é a imagem da besta. Crediamo na Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Professamos um só batismo para perdão dos pecados. Curioso, né? Um só batismo. Por que será? Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Ainda vai ter pessoas que vai dizer que isso aqui não é ecumenismo. Jesus está muito próximo de voltar. E temos aqui mais uma profecia em cumprimento. Nós devemos não nos calar e falar a verdade e chamar o nosso povo a não se unir nesse movimento apóstata. Lembre que os que não se juntarem a esse modelo serão perseguidos.